Introdução e desenvolvimento inicial do hardware. Desde os primórdios da computação, a evolução do hardware foi marcada por inovações que transformaram radicalmente a maneira como vivemos e trabalhamos. Neste percurso, veremos como máquinas iniciais que ocupavam salas inteiras evoluíram para dispositivos que cabem no bolso. Vamos começar com as origens, com foco especial no desenvolvimento dos primeiros computadores digitais eletrônicos. A história da computação moderna tem suas raízes nos anos 30 e 40, com o desenvolvimento do Atanasoff Berry Computer, ou ABC, desenvolvido por John Atanasoff e Clifford Berry. Essa máquina foi a primeira a usar lógica binária para resolver sistemas de equações lineares. Isso significa que, ao invés de depender de métodos mecânicos para calcular, o ABC usava sinais elétricos para representar dados como zeros e uns, processando essas informações com precisão. Embora o ABC tenha sido uma máquina experimental e não tenha sido comercializado, ele estabeleceu conceitos fundamentais como o uso de memória regenerativa, que influenciaram profundamente os desenvolvimentos subsequentes na computação. Um salto significativo ocorreu em 1946, com a introdução do ENIAC, o primeiro computador digital eletrônico de grande escala. Desenvolvido na Universidade de Pensilvânia, o ENIAC foi um projeto encomendado pelo Exército dos Estados Unidos para calcular tabelas balísticas durante a Segunda Guerra Mundial. Utilizando mais de 18 mil tubos de vácuo, o ENIAC era uma máquina gigantesca, tanto em tamanho quanto em capacidade. Ela pesava cerca de 30 toneladas e ocupava uma sala inteira. Apesar do seu tamanho, o ENIAC era incrivelmente rápido para a época, capaz de realizar 5.000 operações aritméticas por segundo. O primeiro computador eletrônico de finalidade geral foi, como a bomba atômica, um produto da Segunda Guerra Mundial. Em 1946, engenheiros da Universidade da Pensilvânia construíram um computador gigantesco para acelerar os cálculos da artilharia. Ele foi construído com 1.800 válvulas eletrônicas. O que conseguimos foi uma máquina de 30 toneladas, apenas ligeiramente mais esperta que uma calculadora moderna. ENIAC did have thousands of vacuum tubes and filled the whole floor in this building at the Moore School of Engineering in Philadelphia. In fact, there are stories about how when they switched on the ENIAC, the lights all dimmed in Philadelphia. It did use a lot of electricity. Ele custou o equivalente a 8 milhões de dólares e podia somar centenas de números por segundo. Mas se você quisesse fazer algo além de somar, tinha que reconfigurar a máquina inteira. John von Neumann, um matemático de Princeton, decidiu que era possível dizer a um computador o que fazer sem reconfigurá-lo para cada problema diferente. I'd say one of the most significant inventions of computing today was the realization that was actually attributed to John von Neumann, that you could store both the computer program and the data that the program was to act upon in the same memory. Isso significou que as instruções foram realmente armazenadas dentro da memória da própria máquina. Além disso, é imperativo mencionar o papel de Alan Turing e sua equipe durante a Segunda Guerra Mundial. O trabalho realizado por essa equipe foi crucial para a decifração das mensagens criptografadas enviadas pelas forças nazistas através da máquina Enigma. Turing desenvolveu a máquina bomba, que automatizou parte do processo de decifração, mas o verdadeiro avanço ocorreu com o desenvolvimento do Colossus, considerado o primeiro computador eletrônico digital. O Colossus representou um marco na história da computação e teve um impacto significativo no desfecho da guerra. Evolução e comercialização do hardware. ELEA 9003 e Olivet. Prosseguindo para o período pós-guerra, chegamos a um marco na história da computação com a ELEA 9003. Lançado em 1959 por Olivet, uma empresa italiana inicialmente conhecida por suas máquinas de escrever, este computador foi o primeiro mainframe totalmente transistorizado produzido na Itália e foi desenhado sob a supervisão de Mario Chu, com uma preocupação especial com a ergonomia, algo raro na época. O ELEA 9003 não só representou um avanço tecnológico significativo, mas também mostrou como o design industrial poderia se integrar à tecnologia. No entanto, a Olivet enfrentou dificuldades após a morte de seu líder visionário, Adriano Olivet, e a subsequente venda de sua divisão de computadores à General Electric, o que limitou seu impacto duradouro na indústria de computadores. Programa 101 e Apollo 11. Apesar desses desafios, a Olivet continuou a inovar,
Em 1965, lançou o programa 101, que é muitas vezes chamado de o primeiro computador pessoal do mundo. Esse dispositivo compactava a funcionalidade de um computador em um tamanho que cabia em uma mesa, permitindo a programação e execução de cálculos complexos, sem a necessidade de grandes mainframes. O programa 101 foi um sucesso comercial, com mais de 40 mil unidades vendidas, e teve um papel histórico na missão Apollo 11, onde foi usada para calcular as trajetórias de voo que levaram o homem à Lua. Este foi um exemplo precoce de como a computação estava se tornando acessível e fundamental para as grandes realizações tecnológicas. System 360 da IBM. Outro marco que revolucionou o mercado foi o System 360, lançado pela IBM em 1964. Este foi o primeiro computador que ofereceu uma gama completa de modelos compatíveis entre si, o que permitia às empresas escolherem a máquina que melhor se adequava às suas necessidades, sabendo que poderiam facilmente atualizar ou expandir seus sistemas no futuro. Isso era uma grande vantagem em uma época em que a maioria dos computadores eram incompatíveis entre si. A IBM investiu cerca de 5 bilhões de dólares no desenvolvimento do System 360, e este investimento se pagou, pois o System 360 consolidou a IBM como líder na indústria. O impacto do System 360 foi tão grande que estabeleceu padrões que ainda são seguidos em arquiteturas de computadores modernos. Inovações recentes e impactos duradouros. O transistor. Voltando a 1947, a invenção do transistor foi um dos eventos mais importantes na história da eletrônica e da computação. John Barden, William Shockley e Walter Brattain, trabalhando nos laboratórios Bell, criaram o transistor como uma alternativa às válvulas de vácuo, que eram grandes e ineficientes e geravam muito calor. O transistor, por outro lado, era pequeno, confiável e consumia muito menos energia. Essa invenção abriu o caminho para a miniaturização da tecnologia e foi um precursor direto do microprocessador, que é o cérebro de todos os computadores modernos. O impacto do transistor na tecnologia foi imenso, levando ao desenvolvimento de dispositivos eletrônicos cada vez menores e mais poderosos, desde rádios até supercomputadores. Em 1970, surgiu o Data Point 2200, que é considerado por muitos como o primeiro microcomputador comercial. Embora não fosse um computador pessoal como os que conhecemos hoje, o Data Point 2200 tinha características que definiriam essa categoria. Era compacto, relativamente acessível e podia ser programado pelo usuário. The computerized business, inevitable yet unpredictable. But you can stay out of blind alleys with DataPoint, because DataPoint business computers work with DataPoint electronic mail and DataPoint word processing and DataPoint telephone equipment, all in a single expandable system. DataPoint can provide you with the vital business information equipment you need when you need it. DataPoint. O Data Point 2200 foi fundamental no desenvolvimento do microprocessador, pois a Intel baseou seu design do 4004, o primeiro microprocessador, nas especificações desenvolvidas para este computador. Este desenvolvimento foi crucial para a evolução da computação, pois permitiu que a capacidade de processamento fosse integrada em chips minúsculos, viabilizando o surgimento de computadores pessoais nos anos seguintes. A história do hardware também é marcada pela evolução dos dispositivos de armazenamento. No início, tínhamos os cartões perfurados e as fitas magnéticas, que eram lentos e tinham capacidade limitada. Mas com o tempo, surgiram os discos rígidos, que revolucionaram o armazenamento de dados ao oferecer maior capacidade e velocidade de acesso. Nos anos 80 e 90, vimos o surgimento do CD e DVD, que além de aumentar a capacidade de armazenamento, tornaram-se populares para a distribuição do software e mídia digital.
Atualmente vivemos na era dos SSD e do armazenamento em nuvem, que oferecem velocidades e capacidades de armazenamento inimagináveis há poucas décadas, mostrando como a evolução do hardware continua a moldar o mundo digital. Para concluir, ao longo das últimas décadas, o hardware evoluiu de máquinas gigantes e lentas para dispositivos poderosos e portáteis, que são parte integral de nossas vidas. Cada avanço, desde o transistor até os dispositivos de armazenamento modernos, não só melhorou a tecnologia, mas também ampliou as possibilidades de inovação em todas as áreas. A história do hardware é, portanto, uma história de progresso contínuo e de como a engenhosidade humana tem transformado ideias em realidade, impulsionando-nos cada vez mais para o futuro.